Bom, vamos lá. Aula aqui do segundo ano, segunda semana, PET 3. Então, eixo temático: cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro. Tema e tópico, né? Embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. Então, isso aqui, gente, o tema geral do PET, né, do terceiro PET, a gente vai falar muito assim de como o Brasil mesmo nasceu, né? Como que foi o processo de independência, como era a sociedade na época e tudo mais. Então, vocês não precisam se ater, assim, decorar as coisas, decorar data, essas coisas assim. Vocês precisam ter um contexto. Então, aqui, ó, no conteúdo relacionado, está falando aqui Brasil Império, 1822 a 1889. Professor, o que eu preciso saber desse meio tempo aqui, né, de 1822 até 89? O Brasil era um império, então quem regia o país era o imperador, né? Então a gente não tinha um presidente, a gente tinha um imperador. Outra coisa também, hoje o Estado é dividido em três poderes: legislativo, judiciário e executivo. E naquela época tinha um poder também que a gente chama de moderador. Então toda vez que vocês veem essa palavrinha moderador, já pensa no imperador, porque ele que tomava as últimas decisões, digamos assim, tá? Então, por exemplo, alguém foi condenado à prisão, mas se fosse uma pessoa muito ligada ao Dom Pedro ou Dom Pedro II, o que poderia acontecer é ele soltar essa pessoa, porque era a pessoa que dava a última palavra, digamos assim. Então, quando você vê lá no WhatsApp, lá, o moderador é tal, ou no Facebook, um grupo lá, alguma coisa assim, o moderador é fulano de tal. Quem que é o moderador? É aquela pessoa que tem a última decisão de adicionar, de excluir uma mensagem e tudo mais. Então, o moderador é aquele que manda, tá? Outra coisa que vocês têm que ter na cabeça é que o sistema de trabalho na época era um sistema escravista. Então as pessoas eram escravizadas. E quem eram os escravos na época? Eram as pessoas que foram trazidas da África, né? Foram escravizadas na África e vendidas aqui no Brasil. Então são as pessoas negras. Professor, mas na época tinham escravos que eram libertos, que eram livres? Tinha. Então a gente vê que a escravidão não é uma coisa uniforme. Todo negro era escravo. Não era assim na sociedade. Tinha alguns negros que trabalhavam por conta própria, tinha alguns negros que tinham serviços, por exemplo, dentro das casas dos senhores, tinha alguns que eram feirantes, pequenos feirantes e tudo mais. E alguns casos assim extraordinários, como escravos que conseguiram se enriquecer. Exemplo disso é o Chico Rei, né, em Ouro Preto, e a Chica da Silva, em Diamantina. São escravos assim que conseguiram o que a gente chama de ascensão social. O que é uma ascensão social? Eles ficaram ricos e tomaram um posto assim que socialmente eles eram pessoas que exerciam certa influência social, comprando outros escravos ou tendo minas de ouro e tudo mais. Então não é uma coisa assim retilínea, não é uma coisa assim plana, né? Você pensar em escravidão no Brasil. Tinha um escravo que trabalhava no refino do açúcar lá no Nordeste, tinha um escravo que trabalhava em mina de ouro, tinha um escravo que era trabalhador numa fazenda, né? Obviamente, todos os trabalhos dos escravos eram trabalhos penosos, eram a expectativa de um escravo na época, para vocês terem uma ideia, em mina de ouro, não passava de 10 a 15 anos. Então, se a pessoa chegasse ali com 20 anos de idade para trabalhar na mina de ouro, com 35 anos ele já estava à beira da morte, certo? Causada pela intoxicação da fuligem, né, do pó mesmo, que era extraído ali das minas, por desabamento, por questões assim de doença ou de serem maltratados assim mesmo durante a vida deles e tudo mais. Então foi uma história bem que a gente pode contar, que teve casos desses, né, de mortes e tudo mais, e tiveram outros escravos que fugiram, que lutavam contra a escravidão. Então a gente tem o Zumbi dos Palmares, por exemplo, a Dandara, que era a esposa dele, e outros milhares de exemplos de escravos que fugiram, que ainda cultuavam as divindades deles, né, que são os orixás e tudo mais. Então a gente tem várias histórias dentro da história escravocrata no Brasil, certo? Então quando vocês pensarem em escravidão, vocês pensam em tudo isso, não pensam que foi uma coisa uniforme, tá? Então as habilidades: analisar fontes, festas, monumentos, pinturas e fotografia, os significados simbólicos da monarquia,
o exercício e a legitimação do poder e sua relação com a liturgia políticas ao longo da história brasileira. Então a gente vai ver algumas imagens também aqui, tá? Na parte 2 do PET, a segunda semana. Então vamos lá, breve apresentação. Você já ouviu falar em cerimônia da beija-mão? Sabe por que ela era feita no Brasil monárquico? Você repara em monumentos históricos e sabe interpretá-los? Que tal tratarmos disso agora? Então, está com indagações aqui, né? E vai falar aqui no texto, ó. Família real portuguesa transferiu-se para o Brasil em novembro de 1807. Então, a família real portuguesa que estava lá em Portugal, eles fugiram para o Brasil. Professor, mas eles fugiram de quê? Porque Napoleão invadiu Portugal. E eles conseguiram com os ingleses, né? Os ingleses apoiaram essa fuga, virem para o Brasil. Então eles transferiram a corte real, que era Portugal, para o Brasil. Então o Brasil se tornou a metrópole, aquele lugar que comandava todo o Império Português. Então, quando a gente fala de Império Português, a gente fala de todos os países hoje que falam língua portuguesa e alguns outros territórios. Por exemplo, Angola, Cabo Verde, se eu não me engano, Moçambique, o Brasil, alguns territórios também ali perto da China e da Índia, tá? Fugindo da invasão portuguesa por tropas napoleônicas. Essa família pertencia à Casa Real de Bragança, ou à dinastia de Bragança, começada em 1640 e que reinou até 1910, quando foi implementada a República em Portugal. Então, em Portugal também foi implementada a República depois do Brasil. O Brasil virou República 15 de novembro de 1889. E Portugal virou República em 1910. Professor, o que é uma república? Você tem uma república a partir do momento que você tem um presidente, e esse presidente é eleito pelo voto, certo? Então lá, a família real de Bragança reviveu um antigo costume de demonstração de poder na Idade Média, a cerimônia do beijamão, que foi muitas vezes repetida no Rio de Janeiro no século XIX. Então, o que é essa cerimônia do beijamão que ele está falando tanto aí? Função medieval revivida pelos Bragança, a cerimônia da corte do beijamão era uma antiga representação pública que punha o monarca em contato direto com o vassalo. Então, eles chamavam a população de forma geral para beijar a mão dele. Lembra alguma coisa religiosa isso ou não, gente? Vocês não sabem. Tem alguma coisa na religião católica que tem um processo parecido com esse? Ou não? Ou vocês não sabem? E aí? Então, tem uma cerimônia na Igreja Católica que é o lava-pés. Vocês já ouviram falar? Ou não? Responde aí, pessoal. Já. Então, essa cerimônia, o que acontece nessa cerimônia? Normalmente o padre, ou mesmo o papa, né? Ele passa com as pessoas e lava os pés dela. Jesus fez isso também com os apóstolos. Para quem é católico aí, ou evangélico já deve saber dessa passagem. Que sinal é esse na Igreja Católica? É um sinal de humildade. Você lavar os pés de outra pessoa é um sinal de humildade. Por quê? Na antiguidade, as pessoas normalmente lavavam os pés para entrar na casa ou para falar que estavam limpas, né, e tudo mais. Era um sinal assim de higiene, de carinho e tudo mais. Uma coisa que hoje parece esquisita para a gente, mas na antiguidade fazia muito sentido. E a Igreja Católica adota isso até hoje, tá? Já os reis na época, né, os imperadores e tudo mais, eles tinham cerimônia do beijamão. Então servia para que a sociedade ficasse perto do monarca e beijasse a mão dele. Então era um sinal também, entre aspas, do rei falar assim, olha, eu existo, eu estou aqui e tudo mais, você está próximo a mim. Então era um sinal de proximidade, né, um falso sinal de proximidade que as pessoas tinham. Este, por sua vez, lhe apresentava as devidas reverências e suplicava por algum mercê. Algum mercê alguma, como que eu posso falar? Alguma benção, alguma palavra que você diz, tudo mais. Frequentemente concedida pelo rei. Então a pessoa às vezes queria falar alguma coisa, tudo mais, o rei
pediria para ela falar, ou ela pediria alguma coisa, algum dinheiro, alguma coisa assim, e o rei dava a ela. Pleno de significado simbólico, o cerimonial reforçava a autoridade paternal. Vou até grifar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Tinha exemplificar devidas mercês, explicava alguma mercê e tal, a cerimônia reforçava uma autoridade paternal do soberano protetor da nação. É aquilo que eu falei para vocês. O soberano queria dizer à população que eu estou aqui. Então você pode beijar minha mão e eu estou protegendo você, né? Como um pai. Como você beijar um rosto de um pai, de uma mãe e tudo mais, e pedir a bênção, certo? Bem como respeito ao monarca, confirmado pela postura altamente reverencial diante dos reis e pelo fascínio que exercia sobre o povo em geral. Então, as roupas do rei, o ouro que ele tinha ali na poltrona, tipo, era uma coisa assim que as pessoas na época não tinham acesso, tá? Eram coisas assim que as pessoas ficavam vislumbradas mesmo, né? Com as roupas, com os utensílios que eles usavam e tudo mais. Regras prescritas determinavam a sequência de atos que levavam ao ponto mais alto da cerimônia, do beijamão. Chegando junto à sua majestade, por meio de uma genuflexão, que seria assim um gesto de, como os japoneses fazem hoje, tá? De se curvar, né? De baixar a cabeça. Que consiste em dobrar um pouco o ombro, os joelhos, ficando o corpo inteiro. Vocês devem ter visto em alguns filmes de majestade, né? Que as mulheres pegam a barra da saia e flexionam o joelho e abaixam a cabeça. Punha-se um joelho em terra e ele beijava a mão. Então eles colocavam um joelho no chão e outra perna flexionada, assim, em L, né? Após levantar-se, tornava-se a fazer outra genuflexão e, voltando-se para o lado direito, retirava-se da sala. Dom João recebia o público para a cerimônia todas as noites, exceto domingos e feriados, no Palácio São Cristóvão, acompanhado por uma banda musical. Então, se eu não me engano aqui, ó o processo como funcionava. Ó. Tem até uma figurinha na época aqui, ó. Então, o rei e a rainha e tal, a corte ficava aqui, e os súditos faziam uma fila e beijavam a mão do monarca, tá? Para conhecer ele e tudo mais, ver de perto, né, digamos assim. Vocês entenderam, gente? Ou ficou alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem falar, tá? Eu vou continuando, se vocês quiserem abrir o microfone e falar, tô entendendo, não tô entendendo. Deu Professor, para explica de entender? novo. Então, beleza. Então, ó, vocês falando para mim que deu para entender, eu vou continuando. Então, número 1 aqui, ó. Após a leitura do texto anterior, analisa o significado simbólico da cerimônia do beijamão, destacando as implicações políticas e sociais desse evento histórico. Então, a gente vai falar primeiro do porquê que fazia isso. Então, a gente pode colocar assim, ó, era uma maneira do monarca se aproximar da população, certo? Então ele não ia para o meio do povo, ele não saía para comprar pão, digamos assim, porque as pessoas faziam isso para ele. Então a maneira dele ter contato com o público era o quê? Fazendo essas cerimônias, né? Que mais? A gente pode destacar também esse aspecto que eu grifei aqui, ó, de cerimônia reforçar a autoridade paternal. O que a gente pode colocar? O imperador, o rei, né, no caso, mostrava-se como uma figura paternal ao demonstrar, entre aspas, tá? Carinho com seus súditos. Se você for imaginar mesmo, esse aspecto do beijamão é uma jogada de marketing, se for ver bem. Então, por exemplo, as empresas hoje procuram muito uma identidade. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu vou falar algumas coisas agora, acho que vai ficar bem claro na cabeça suas. Antigamente, os comerciais de cerveja, eles mostravam sempre a cerveja, um tanto de homem e mulher de biquíni. Sempre era assim. Vocês mais novos, acho que creio que vocês não tenham pego esse tempo, mas os comerciais de cerveja eram todos assim. Então mostrava o quê? Um caráter machista, colocava a mulher como objeto. Hoje você pode ver isso na música, né? Então, nos clipes musicais, normalmente o quê? É um cara cantando sertanejo, ou funk, ou qualquer outro estilo de música,
uma mansão atrás, um tanto de carro de luxo e um tanto de mulher seminua, ou tipo, de biquíni e tudo mais. Então, muitas vezes ele considera a mulher como objeto, certo? Como tudo que está atrás dele é objeto de ostentação, digamos assim. Hoje em dia, não sei se vocês perceberam essa mudança. A Skol, por exemplo, é uma das marcas de cerveja que mais fazem isso, essa transformação. Antes era assim, do jeito que eu falei para vocês, e agora mostra mais a galera fazendo churrasquinho na laje, pessoas assim que têm um corpo bem próximo à realidade, digamos assim, né? Uma pessoa mais gordinha, uma mulher assim vestida, tomando uma num bar, falando com as amigas e tudo mais. Então, o que acontece? As marcas, elas querem mostrar o que para vocês? Que é uma marca, entre aspas, boazinha, entendeu? Que quer que esse público, as mulheres principalmente, também consuma a marca deles. Então, como que eles fazem isso? Agradando as mulheres, não colocando as mulheres como objeto, né? Como as mulheres, tipo, deveriam ser respeitadas, né? Antes, agora estão tendo essa consciência. Então, é isso que o rei estava fazendo. Ele está tipo, ficando perto da população, mostrando que ele é uma pessoa boazinha, que ele deixa beijar a mão, que ele deixa a pessoa se aproximar e tudo mais, tá? E quais são as implicações políticas e sociais? Vou colocar aqui, ó, o monarca iria se autopromover como uma pessoa, entre aspas, boa, tá? Então eu não vou escrever tanto, mas é essa a ideia da questão, tá? De como vocês poderiam responder. Não sei se os exemplos que eu dei também ficaram claros, mas eu posso depois, se vocês quiserem, eu mostro uns vídeos para vocês. Inclusive, eu mostrei para os meninos do nono ano um vídeo que a Chevrolet gravou do novo carro deles, que eles falam sobre as mulheres. Eu achei bem bacana até. Depois eu mostro para vocês o vídeo. Então aqui está a imagenzinha que eu mostrei, né? Ó, o 2. Analisa a pintura assim. A cerimônia do beijamão na corte de Dom João VI, feita em 1826 por um artista e militar inglês conhecido apenas pelas iniciais APDG. De acordo com a imagem, que significados tinha essa cerimônia? Então, basicamente, ele está repetindo a pergunta, né? Os significados da cerimônia. Então, você vê a imagem aqui, uma fila, o pessoal beijando a mão ali do rei e tudo mais, e a família real aqui do lado. Então, vou colocar os significados da, da cerimônia consistiam na promoção do rei para os seus súditos, onde um gesto com G ou com J? Deixa eu ver. Agora eu tô boiei agora. Deixa eu ver. É com G. Onde um gesto simples, né? De beijar a mão tinha por trás um significado simbólico importante. Certo? Então, lá, os significados da cerimônia consistiam na promoção do rei para os seus súditos, onde um gesto simples de beijar a mão tinha por trás um significado simbólico importante. Esse significado simbólico importante seria o quê? Que era um rei bonzinho, né? Que estava perto das pessoas e tudo mais. Como os políticos fazem hoje, né? Uma comparação que eu posso dar nesse sentido é aquele político que chega lá perto das eleições e sai no meio do povo e come pastel na feira, toma caldo de cana, beija criança, cumprimenta todo mundo. Vocês, óbvio que vocês devem saber que tipo de político que é esse, né? Aquela pessoa que quer pagar de humilde, né? Quer pagar do povão. Mas na verdade, quando ele chega no poder, não é nada daquilo, né? Então, no tempo de eleição, você vê muito isso. A pessoa que vai lá no comércio, pedir voto, daí come um pastel, come uma coxinha, sabe? Aquele político lá que o cara é podre de rico, ele nunca comeu aquilo às vezes, e chega lá para bancar o bom moço, né? É basicamente isso, gente. Vai pra você ver que não mudou muita coisa, só mudou a forma, né, de fazer o negócio. Daí aqui tem uma outra imagem,
Isso aqui, se eu não me engano, é o Dom Pedro II, Dom Pedro I. É Dom Pedro I. Analisa a foto abaixo, a estátua equestre de Dom Pedro I, feita pelo fotógrafo Professor, Marco Ferrez. Eu. eu estava terminando de copiar Pode o colocar aí. último aí. Eu falo Tá. para os meninos tirarem print da tela, que às vezes é mais fácil, assim, não precisa esperar. Mas pode terminar, não tem problema. Pode terminar. Deixa eu só terminar de ler, então. Aqui, ó. Analisa a foto abaixo da estátua equestre de Dom Pedro I, feita pelo fotógrafo Marco Ferrez. Uma imagem que está em domínio público e pertence ao acervo do Instituto Moreira Salles. Em seguida, responda a terceira questão dessa semana. Quando você terminar, você me fala, que deu abaixo aqui. Só para a gente ver a imagem. Pode ir, professor. Pode ir? Então aqui, ó, o que a gente vê? A gente vê uma praça, né? Tem uma imagem que tem uma estátua aqui, ó, do imperador Dom Pedro I montado num cavalo e segurando algum objeto aqui que a gente não consegue identificar. E é um lugar bem bonito, né? Cheio de árvores aqui e tudo mais, um monumento todo cercadinho. Então, tipo, esteticamente é bem bonito. Se eu não me engano, essa imagem continua até hoje lá no Rio de Janeiro. Eu não estou enganado, deixa eu só pesquisar aqui, quer ver? Estátua Dom Pedro I, Rio de Janeiro. Deixa eu ver se ela tá lá ainda. Ela tá lá, ó. Aqui, ó. Ela tá lá ainda. Até hoje ela está lá, ó. Tem uns indígenas embaixo, um jacaré aqui, ó. Tá Os onde? indígenas. No Rio? No Rio de Janeiro, tá Ah, no Rio tá. de Janeiro. Léo, eu acho que essa estátua aqui representa o Dom Pedro segurando a primeira Constituição do Império, de 1824. Se eu não estou enganado, é a primeira Constituição. A estátua é Dom Pedro foi inaugurada em bronze, tá, Rio de Janeiro, Praça Tiradentes. É isso mesmo. Na Praça Tiradentes, só do Rio de Janeiro. Mas tem outros monumentos lá também no Rio, não é só isso, não. Então vamos lá. Que imagem de Dom Pedro I o escultor procurou transmitir para que quem observa a estátua presente na fotografia? Então, isso aqui é uma fotografia, né? Como vocês podem ver. Então tem muito detalhe, muito bem minuciosa, assim. Não parece uma pintura, parece mesmo uma fotografia, né? Então, ele está perguntando aqui, que imagem de Dom Pedro, o escultor, então não quem tirou a fotografia, mas o escultor. Vou só mutar o microfone. Aí, garoto. Então aqui, ó. Que imagem Dom Pedro I, o escultor, procurou transmitir? Então, que ideia dá essa imagem, né? Então, vou colocar de novo aqui, ó. Tipo, se você olhar dessa forma, a estátua, né? Toda estátua traz um significado, tá, gente? Toda estátua tem um significado simbólico. Então, como ela está na praça, é para todo mundo ver, toda a população. Então, o que a gente tem que pensar? Aonde Dom Pedro está? Ele está embaixo ou está em cima? Ele está em cima, certo? Embaixo, a gente pode ver que tem alguns indígenas, tá? E ele está segurando alguma coisa na mão. Então, essa estátua tem a intenção de quê? De promover aquela pessoa que está lá em cima. Porque se ela estivesse embaixo, não era ela o ponto central. É a mesma coisa a gente pensar da cereja do bolo, né? A cereja do bolo, que é o gran finale, digamos assim, né? O que você coloca em cima, ela fica exatamente em cima. Ou os números de quantos anos a pessoa está fazendo. Então, o que está em cima de uma base é o que está em evidência. É só você pensar até na escola. O professor fica onde? No meio da turma ou na frente da turma? Fica na frente da turma. Porque ele é o referencial, ele é onde todo mundo vai ver, onde todo mundo está prestando atenção, certo? Então isso tudo é levado em consideração, tá? Quando um artista vai fazer alguma coisa, uma obra de arte e tudo mais. Ele quer chamar a sua atenção na primeira coisa que você focar o olho, que é o meio e em cima, tá? É uma coisa bem intuitiva para a gente até.
Então, ó, o que que ele procurou transmitir, então, aqui, ó? Ele procurou transmitir uma ideia de superioridade. Superioridade. O que mais que a gente pode colocar aqui? De destaque, de importância para a história, né? Normalmente esses monumentos eles estão em praça pública, né? Não é à toa. Tanto é que vocês um monumento que vocês podem ter visto na Praça Tiradentes em Ouro Preto, por exemplo, o Tiradentes. O Tiradentes fica bem no centro da Praça Tiradentes, assim. Gigante, né? É uma estátua gigante. Fica lá em cima. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que ele representa um símbolo grande para Minas Gerais e para o Preto. Ele foi um dos Inconfidentes da Inconfidência Mineira. Então é uma figura que recebe um destaque, né? Que fica lá em cima, um obelisco gigante e tudo mais. Na sua opinião, quais são os objetivos de erguer esse tipo de monumento? Então, quem colocou esse monumento aqui, ele estava pensando em quê? Ele estava querendo fazer o quê? O que vocês acham? E aí? Talvez fazer uma homenagem para, né? No caso aí, para Uhum. Dom Pedro, sei lá, chamar atenção, agradar. Sim, sim, pode ser. Então, por exemplo, quando você tem uma figura importante na cidade, Homenagear também, talvez. isso. Não, quando você tem uma pessoa importante na cidade, você vai homenagear ela em forma de estátua, para ficar o resto da vida ali, né? Porque uma estátua, querendo ou não, ela vai ficar muito tempo, né? Outras coisas, enfatizar também a história, né? Você vai pegar, por exemplo, um personagem histórico. Dom Pedro não viveu no nosso tempo. Deixa eu mutar de novo esse horário. Aí. Então, o que acontece? Dom Pedro não viveu no nosso tempo. Dom Pedro viveu há séculos atrás. E até hoje sua estátua está lá, né? Como a gente pode ver aqui, né? Olha lá. Está lá até hoje, certo? Então, porque ele foi um personagem importante da nossa história. Então, isso aí, uma estátua, ela conta história também. Ela conta uma parte da história do nosso país, certo? Tanto é que, hoje em dia, tiveram alguns problemas aí com questão de estátua. Lá em uma cidade, eles queimaram a estátua de Borba Gato. Quer ver? Queima estátua de Borba Gato. Olha lá. Ó, o pessoal tacou fogo na estátua de Borba Gato. Mas, professor, por que que eles tacaram fogo na E por que eles estátua? fizeram isso? Então, é aí que tá. É aí que tá o problema. Por que que vocês acham que eles queimaram a estátua? Por que que vocês acham que Porque queimaram ele a estátua? descobriu alguma coisa ruim dele, sei lá. Então, ele é um personagem histórico. Ele era um, como que fala? Um bandeirante. Ele, o Fernão Dias, tem outros. Ele foi um dos responsáveis por descobrir a rota do ouro, onde vocês moram aí, hoje em dia. Ele saiu aqui perto da minha cidade, em Taubaté, e foi até onde vocês moram aí, a pé. É longe, viu? É bem longe. Por que que vocês acham que eles queimaram? Primeiro, para alguém queimar uma estátua ou querer derrubar a estátua, é porque eles não querem mais aquela estátua ali, concorda? Isso é óbvio, né? Eu não quero mais aquele negócio ali, eu vou destruir, Concordo. vou tirar, retirar e tudo mais. Então a primeira coisa que vocês têm que ter em mente: queimou a estátua, retirou a estátua, derrubou a estátua, é porque eles não querem mais ela ali. Agora, a outra pergunta é: por que que eles não querem mais aquela estátua ali? Essa estátua, para quem não sabe, é o seguinte: os bandeirantes, na época, eles eram traficantes de escravos, tá? Eles aprisionavam indígenas. E eles também abriam os caminhos para chegar até algum lugar que tivesse ouro, certo? Então, eles foram responsáveis por desbravar o território brasileiro. Então, se o Brasil é gigante no mapa, igual a gente vê hoje, foi por causa dessas pessoas. E elas são personagens da história nossa bem contraditórios, né? No caso de Borba Gato, ele era uma pessoa que aprisionava indígenas, muitos eram traficantes de escravos, certo? Então eram pessoas assim bem contraditórias.
Só que o Borba Gato, em questão, ele não era uma pessoa assim tão contraditória, tá? Ele tinha também os indígenas que eram escravizados e tudo mais, só que ele não era considerado um personagem assim tão ruim, digamos assim, porque eles não massacravam os indígenas e tudo mais. Ele buscava mais a conciliação. Depois, se quiser, eu posso passar um vídeo Na verdade, ele é jornalista, mas ele pesquisa muito essa parte assim de história do Brasil. Eu posso passar para vocês falando desse personagem, tá? E vários outros ao redor do mundo foram derrubados, quer ver? Estátuas derrubadas. A gente vê vários exemplos, ó. Vários exemplos de estátuas que foram derrubadas ou foram, como que eu posso falar, vandalizadas também, né? Aí, ó. Esse cara aqui, se eu não estou enganado, foi lá nos Estados Unidos. Ele era escravista, tá? Ele era um cara que tinha muitos escravos lá e tudo mais. Era um personagem bem contestado, assim. Mas você vê várias imagens aqui, ó, de pessoas derrubando estátuas. Olha lá, tá vendo? Nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais, ó, eles derrubando as estátuas. Então, por que eles derrubam as estátuas? Porque eles acham que aqueles personagens não representam a sociedade nossa hoje em dia. Por exemplo, a gente está lutando por igualdade, você vai deixar uma estátua lá na praça dessa cidade de um cara que era dono de escravo? Não faz sentido, concorda? Ou se não, pessoas assim que eram a favor da escravidão na época, entenderam? Então eles acabam derrubando essas estátuas por considerarem que elas não representam mais a sociedade hoje em dia. É mais ou menos isso. Então, lá, na sua opinião, quais são os objetivos de erguer esse tipo de monumento? De erguer o monumento é ao contrário daquilo tudo que eu disse agora. É para fazer o quê? Homenagem. Isso. Um monumento é erguido para que se faça uma homenagem, uma representação histórica, porque se eu não me engano, essa estátua de Dom Pedro é quando ele fez a primeira Constituição do Brasil, né? Histórica. Deixa eu ver o que mais que a gente pode colocar. Uma homenagem, uma representação histórica, um fato passado. Então pode ser tipo uma estátua representando o Grito de Ipiranga, sei lá, a independência do Brasil. Ou uma estátua representando um momento, ou mesmo uma obra de arte, né? Então a gente tem vários porquês assim da representação, certo? Então o movimento é erguido para que se faça uma homenagem, uma representação histórica, de um fato passado, né? De um fato passado e tudo mais. Uma estátua que vocês têm aí, que obviamente vocês já viram, é o Pelourinho lá em Mariana, né? Isso aqui com certeza vocês já viram alguma vez na vida suas, né? O Pelourinho. Aqui, ó. Esse Pelourinho aqui, ó. Que fica lá na Praça Minas Gerais, se não estou enganado. Em Mariana. Aí, ó. Isso aqui é cheio de símbolo, gente. Isso aqui simboliza muita coisa. O que simboliza isso? Em cima tá a coroa. Então quer dizer que o governo imperial, português e tudo mais. Aqui tem um globo. Isso aqui são todos os lugares que Portugal tem colônia ao redor do mundo, né? Então essa faixa aqui significa que Portugal tem colônias ao redor de todo o mundo. Aí embaixo aqui a gente pode ver o escudo português aqui no meio. De um lado uma espada, de outro uma balança. A balança representa qual poder? Se eu não me engano, acho que tem a ver com o judiciário, né? A balança é a representação do poder judiciário, tá? Então se você for ver aqui, ó, símbolo, advogado. Então se a gente for ver ó, o símbolo do advogado, ó, tá vendo? Da justiça, é uma balança. Por quê? A balança é aquilo que vai medir, aquilo que vai pesar, aquilo que vai saber se você é uma pessoa que cometeu alguma infração ou não. Você vai pesar, certo? Você vai ver se está certo ou se está errado aquele peso, né?
Então, por isso que é a balança, eles utilizam a balança para medir isso. E do outro lado, uma espada. O que que representa a espada? E aí? A espada representa o poder executivo. Não é questão de executar, de matar alguém, não, tá? De executar aquilo que foi julgado. Então, primeiro, você julga a Luta? pessoa. É, também de luta, mas só que é mais a questão de execução. Por exemplo, o poder executivo. Você vai lá executar uma obra em Monsenhor ou em Águas Claras. Você vai executar a obra. Você vai matar a obra? Não, você vai fazer a obra. Então a espada, ela representa o quê? Representa, por exemplo, a prisão de alguém ou a soltura de alguém. Ela representa uma ação que já foi julgada, que as pessoas ali já foram julgadas, por exemplo. Então ela representa, tem essa simbologia, tá? É simbólico, tá? Não é questão de batalha, de guerra, nem de nada. Aí, em questão, como um lado está a balança, o outro lado está a espada representa o quê? Você foi julgado e foi condenado. Agora, se é condenado à morte, se é condenado à prisão, se é condenado a qualquer outra coisa, a pagar alguém, daí que seja, né? Mas só que a espada representa isso, poder executivo, tá? E em cima de tudo isso tá o quê? A coroa, né? Que é o poder moderador que eu falei para vocês, é o poder máximo, é aquilo que está em cima de tudo isso. Então, isso aqui é cheio de símbolos. E outra coisa também que a gente vê na base, a base aqui, ó, as correntes, tá vendo? Tem as correntes aqui, ó. E os grilhões, né? Grilhão é aquilo que prende no braço. Era onde os Isso. escravizados e as pessoas tomaram as suas punições, entendeu? Então era aí onde os escravos eram punidos se fizesse algo de errado em praça pública. Então eles eram punidos na praça, né? No meio da cidade. Eles eram amarrados aqui e eram punidos. O Pelourinho, esse aqui fica no meio da cidade, né? Mas tem outros Pelourinhos, tá? Não tem só esse, não. Tem outros espalhados aí. Se colocar Pelourinho só, você vai ver lá na Bahia também, né? Que é uma região da Bahia, que também tinha um Pelourinho. De castigo. Aí, ó, tem vários exemplos, ó. Outro Pelourinho. Aqui, ó, outro Pelourinho. Outro Pelourinho. Tá vendo? Essa imagem, né? Que foi pintada, se eu não me engano, por Debré. Outro Pelourinho. Tá vendo? Em praça pública, tá vendo? Amarrava a pessoa lá e chicoteava. Olha lá, de Mariana. E são vários exemplos, ó. Tem vários, ó. Vários outros exemplos aqui, ó. De Pelourinho. Ó, são várias imagens. Tá vendo? Então, o que que eles faziam nos Pelourinhos? Era o sinal de força da coroa portuguesa, né? Você colocava a pessoa lá e a pessoa apanhava na frente de todo mundo. Então, ela servia de exemplo para as outras pessoas, que as outras pessoas não cometessem a mesma coisa que ela cometeu. Entenderam? Ou ficou alguma dúvida? Tranquilo? Acho que ficou claro, né? Tranquilo. Acho que ficou clara a explicação. Acho que não dá para entender outra coisa, não. Mas é isso aí. Daí na próxima semana a gente começa a semana 3. Certinho? Deixa eu só anotar o nome seus aqui. Deixa eu só parar a gravação.